devia estar todo mundo unido contra a corrupção. Agora, como que não é isso? Como que você sabe que não é isso? Como que você sabe que os partidos não fazem assim? É só olhar quantas pessoas os partidos excluíram ao longo da Lava Jato. Quantos excluíram? Cara, não excluíram praticamente ninguém. Praticamente ninguém. Excluíram os caras que delataram. Os políticos que delataram foram excluídos do partido. Então, você tem um sistema que se autoprotege. É tão comum, é tão normalizada, virou a norma na política esse tipo de conduta, que os partidos não excluíram. Que a Câmara e o Senado excluíram 1, 2, 3 ali no começo da Lava Jato e depois não mais. Quando você não precisa ter o fim do processo judicial para você excluir alguém. Basta olhar as provas, tá lá, tá estampado. Se for esperar o final, você vai esperar até o dia do seu nunca, porque vai demorar tanto para prescrever. Basta você não estar só jogando jogo político e se você ser um cara ético, né? Se você é um cara ético e tá vendo o que é verdade, o que é mentira, você faz seu julgamento crível de ser humano, e se você não vê que aquilo tá errado, algo tá errado com você, né? É assim, Monark. E você tem que ver quais são as propostas que a pessoa defende. Não adianta um blá 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 contra a corrupção. A pessoa tem que ter propostas concretas, específicas, que defendam mudanças. E o cara que vota a favor da criminalização do enriquecimento ilícito, o cara que defende isso é o cara que não pratica isso, porque senão ele vai estar dando um tiro no pé. Né? Basta ver que tem a gente que tinha discurso anticorrupção, chegou no poder e mudou de ideia. Por quê? Porque está com medo de dar um tiro no pé. Né? Então, isso independentemente de partido, tá? De cargo. Tem várias pessoas, dos vários poderes, que chegam lá e não querem dar tiro no pé e não fazem. Então você tem que ver o que a pessoa defende concretamente, pelo que ela luta, quais são as posturas dela, o que ela faz e deixa de fazer no tocante ao combate à corrupção. E voltando para a questão do Igor. Então, eu tive uma história de insucessos, Igor, no combate à corrupção. Uma história de fracassos. Agora, quando você tem fracassos na vida, você pode tomar duas atitudes. Você pode ficar aquela pessoa amargurada, rancorosa, ficar reclamando, ou você pode tentar mais, tentar de novo e tentar diferente. Um de vocês tinha um podcast, não tinha? Que deu errado? A gente, na verdade, tinha carreiras que deram errado. Tá. Cara, você podia ficar aquela pessoa amargurada, ou você podia tentar mais, tentar de novo e tentar diferente. E decidindo não desistir, eu fui para Harvard, passei 1 ano em Harvard, na minha carta lá para Harvard, que é uma faculdade difícil de entrar, né? Eu expliquei o que eu queria. Eu falei, olha, eu vejo impunidade no meu país, eu vejo um hipergarantismo no meu país, eu vejo um discurso de garantismo sendo manipulado para proteger os poderosos. E não para alcançar a justiça. Eu acho que os direitos fundamentais dos investigados e réus têm que ser respeitados, mas não como existe no Brasil, de um modo que você garante direito a recursos para que nunca aconteça a punição. Isso não pode acontecer, isso é injustiça. Então, eu fui lá me inscrevendo em cima dessa minha ideia, dessa minha causa, desse meu sonho. Passei 1 ano em Harvard conhecendo um sistema que funciona muito melhor do que o nosso, voltei para o Brasil, pensando em montar um instituto para montar propostas contra a corrupção, conversei com um colega e menos de 6 meses depois bate na minha porta uma colega, a Letícia, e ela fala assim, Deltan, tem um caso super grande aqui, um caso que na época envolvia lavagem de dinheiro de doleiros, ela conhecia a minha experiência do caso Banestado, em que a gente processou um monte de doleiros, e falou, você não quer assumir esse caso? E eu tinha várias razões para dizer não. Uma história de fracassos na luta contra a corrupção, a impressão que eu tinha que não importava o quanto eu trabalhasse, o sistema de justiça ia moer meus casos. Eu sabia que aquele caso ia envolver trabalho noites, finais de semana, que ia tirar uma tranquilidade minha, da família. Era um caso grande, era uma operação envolvendo 4 doleiros, uma organização criminosa de doleiros. Eu tinha tido meu primeiro filho, estava trocando muita fralda, menos de 6 meses. Agora, ao mesmo tempo que eu tinha várias razões para dizer não para ela, eu tinha várias razões para dizer sim. Quando eu olho para os crimes de colarinho branco como a corrupção, eu vejo que quem paga o pato enquanto o corrupto sai impune é aquela pessoa que está indo aqui para a faculdade em São Paulo, está indo para o trabalho, é atropelada ou bate o carro, vai para o hospital e não tem equipamento para fazer um diagnóstico ou o equipamento está estragado. Quem paga o pato da corrupção são aquelas jovens que vão se divertir à noite e vão para uma boate que é incendiada e eles têm os seus corpos desfigurados por um incêndio porque a boate funcionava com base no pagamento de propina, como já aconteceu no exterior. São aquelas crianças que vão para escola pública aqui em São Paulo. Isso foi um dos escândalos que veio aí à tona ao longo da Lava Jato, não era parte da Lava Jato, mas veio à tona, e que estavam comendo biscoito no almoço da escola, porque o dinheiro da merenda estava sendo desviado por propina. E estavam tomando leite aguado, adicionavam água no leite. Quem paga o preço da corrupção sou eu, são vocês, e as pessoas ao redor que perdem oportunidades. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu consigo pagar saúde, escola, educação. E aí você pode perder a tua vida na esquina da tua casa por falta de segurança pública. Não tem como escapar desse problema. Não tem como escapar desse problema. Então, se a gente
percebe que existe tudo isso, você leva a você se engajar contra os crimes de colarinho branco, contra a corrupção. E todas essas males que a corrupção causa e os males que causa para a democracia, sobre o que a gente conversou antes, me levaram a dizer sim para a Letícia naquele dia em que ela fez o convite. E quando ela me fez o convite e eu disse sim, isso me deu a oportunidade de fazer parte de uma grande equipe de agentes públicos que decidiu fazer mais, melhor e diferente, decidiu ousar implementar várias técnicas que a gente aprendeu e desenvolveu no caso do Banestado, as cooperações internacionais, as colaborações premiadas. A gente desenvolveu uma estratégia de fases sequenciais e uma estratégia de comunicação social, porque a gente sabia que sem a sociedade estar conosco, meu amigo, não ia dar certo. Só deu certo e o sistema só demorou para reagir porque a sociedade ficou conosco por muito tempo. Sim. E o sistema se encolheu. Quando a sociedade deixou de ir para a rua, quando esse tema esfriou, quando veio a pandemia, mudou o discurso, eles vieram com o rolo compressor, como aconteceu na Itália, e passaram por cima dos avanços. Então, e qual foi o tipping point? Qual foi o momento, o grande desafio? Quando a gente começou a Lava Jato e a gente descobriu a corrupção de Paulo Roberto Costa, cara, era o maior caso da minha vida. O cara tinha 23 milhões de dólares na Suíça, a gente descobriu. 23 milhões de dólares. Eu já tinha processado o desvio, aí, a movimentação para o exterior de dezenas de bilhões de dólares, mas não um caso de corrupção de 23 milhões de dólares. Era muito dinheiro. Quantos casos antes se viu de 23 milhões de dólares? Era muito dinheiro. Era um grande final para o nosso caso. A gente estava processando doleiros. Agora, a gente sabia que aquele caso poderia se transformar de um grande final para um excelente começo. E o que a gente fez? A gente traçou uma estratégia. Chamei a equipe da Receita Federal, chamei a Petrobras, e os advogados da Petrobras sentaram comigo na mesa. E eu falei, olha, a gente tem evidências aqui da lavagem de dinheiro, de um dinheiro que a gente tem indicativos de que veio de desvio da Petrobras, porque era um ex-diretor da Petrobras, era Paulo Roberto Costa. Investigando o Alberto Youssef, a gente chegou ao Paulo Roberto Costa, ele deu aquele famoso carro, a Land Rover Evoque, para Paulo Roberto Costa, e a gente chegou a ele e tinha indicativos de lavagem de dinheiro, provas de lavagem de dinheiro, e suspeitava-se que veio de corrupção. E eu sentei com os caras da Petrobras, e eles falaram para mim, Deltan, a gente revisou todos os contratos da Petrobras, todos os contratos de Abreu e Lima, da refinaria, um a um. Esses contratos já tinham passado para uma auditoria externa de uma dessas Big Four aí. E a conclusão que a gente chegou é que não tem como existir corrupção dentro da Petrobras. Por quê? Lembrem que eu falei que é difícil, falei para você, Igor, é difícil a gente investigar e descobrir corrupção. Por quê? Porque os atos de corrupção são disfarçados de atos legítimos. São disfarçados, a propina é paga no modo escondido. Até o Big Four lá validou o negócio. Exato.